Boa noite para todo mundo novamente. A conexão tá um pouco ruim aqui, oscilando. Então eu dei uma reiniciada aqui na conexão para a gente poder ter mais tempo aí, né? Não perder tanto tempo aí de conversa, de bate-papo. Legal? Enquanto eu vou conversando um pouquinho com vocês aqui, eu vou aguardando o professor Clayton entrar no na nossa conversa. E, e já de antemão já agradecer ao professor Pedrinho pela oportunidade de falar um pouco, né, do Paddleton Clube Jaú. Seja bem-vindo, Eloy. Tudo bem? Tudo legal? O Cleiton já entrou aqui conosco aqui. Então hoje nós vamos bater um papo sobre o Paddleton Clube Jaú. Curta, mais intensa aí das nossas atividades. Ele já está entrando aqui, a gente já começa a discutir aqui nossas... Opa, agora acho que foi. E aí, Renan? Tudo bem? Beleza, professor? Tudo tranquilo? Vou só me apresentar aqui para quem não conhece, depois eu já passo aí para você se apresentar e a gente segue no nosso bate-papo aqui, beleza? Perfeito, meu amigo. Vamos lá. Maravilha, então vamos lá. Pessoal, então nós somos do Paddleton Clube Jaú. Primeiro, é um prazer estar com todos aqui, né, para a gente dividir um pouquinho dessa noite aqui e apresentar um pouco das atividades, um pouco do nosso clube, né, do perfil do clube, o que vem acontecendo, e depois, no finalzinho, falar um pouco sobre as atividades que ocorrerão aí durante o nosso bate-papo. Então, meu nome é Renan, sou professor de Educação Física, hoje eu sou o atual presidente do Paddleton Clube Jaú, inclusive, iniciei o mandato agora, né? E aí a gente vai levar, né, todos os amigos aí, os convívios, enfim, e levar todas as ideias que nós temos aí das intervenções para a nossa vida aqui da nossa cidade. Por favor, professor, se apresente aí, fica à vontade. Perfeito. Vamos lá. Boa noite a todos. Sou Cleiton César Guizardi, professor de Educação Física. Hoje estou como vice-presidente do Paddleton Jaú e estamos seguindo a vida aí com nossos trabalhos aqui na cidade e região, né? E tentando fazer o melhor para o esporte da nossa região. Vamos lá, Renan. Legal. Bom, antes da gente começar a entrar nos assuntos específicos do clube, né? Sempre o pessoal tem falado aí da história dos clubes, né? Novo. Tem 2 anos aí de vida, né? A gente iniciou as nossas atividades em 2018, numa cerimônia de fundação, que o Pedrinho esteve aqui, o grande Ademir do Paraná esteve conosco aqui na inauguração, na fundação do clube, aqui na Câmara Municipal. E antes dessa fundação, eu tive um contato com o Pedrinho numa palestra que o professor Cristiano Parente realizou aqui em Jaú, lá no CID lá de Jaú, numa escola aqui de Jaú, né, no teatro, que o CREF, em parceria com a faculdade, acabou trazendo o Cristiano Parente para cá. E aí a gente, conversando ali, o Pedrinho me mostrou uma revista do Paddleton, né? E eu falei, poxa, eu nunca tinha ouvido falar do clube, né? E fiquei interessado, porque no final das contas eu vivi o esporte, eu era atleta de natação, atleta de jiu-jitsu também, né? Fui para as competições, enfim. E eu vejo no esporte um instrumento importante, né, para intervenções em relação à cidadania, né, a forma de disciplinar uma pessoa, enfim, ter todas essas atividades. E o Pedrinho me mostrou lá uma revista do Paddleton, me interessei porque no final das contas a expectativa minha em relação ao esporte condiz muito com a ideologia do Paddleton, né? E aí ele já me passou as coordenadas falando que eu precisaria então montar uma diretoria, né, para formalizar o Paddleton Clube Jaú. E aí eu fui atrás de alguns desbravadores, né, do esporte aqui da cidade, né, conforme a gente vem falando com o pessoal, né, acho que o Pedrinho vem falando sempre nas nossas conversas aí, que o Paddleton
de Jaú tem uma característica acadêmica, né? A gente nasceu dentro de uma faculdade aqui, a Faculdades Integradas de Jaú, né? A Faculdades Integradas de Jaú, então foi o celeiro, né? O celeiro foi exatamente esse. E aí, dentro da faculdade, eu coordenando a faculdade ali, eu vi algumas pessoas que se interessaram pelo clube, se interessaram pelos objetivos do clube, né, pelo fair play, por essa divulgação do esporte. E aí a gente conseguiu montar um núcleo, né? Então o núcleo nosso hoje, ele tem um braço acadêmico muito forte, né? Embora o Cleiton tenha lá suas atividades, né, voltadas à prática da educação física no futebol, principalmente, né, professor? Isso, exato. E aí a gente tem essa vertente, né? Mas, pessoal, Oi. voltou? Vamos lá, Renan. Tinha dado um cortinho aí. Pode seguir. Cortou. Eu acho que a internet está oscilando um pouquinho nesse período, né? Só para não perdermos um pouco o fio da meada aqui, né? Vou deixar aqui um pouco da nossa diretoria, né? Primeiro, eu sou o presidente do clube atualmente, né? O Cleiton, que está conosco aqui, o Cleiton Guizardi, é o vice-presidente. Nós temos o Marcelo Macedo, o famoso Cello, que é profissional de educação física e fisioterapeuta também, secretário do clube atualmente. Ô William, grande abraço, estou acompanhando aqui também o pessoal escrevendo, professor Públio, sejam bem-vindos. É um prazer estar com todo mundo aqui. Né? Já que a gente não pode se ver pessoalmente, né? Vamos nos vermos aqui virtualmente, né? Depois a gente tem a Paula Gripa. A Paula Gripa a gente importou dos Estados Unidos, do Espírito Santo. Estados Unidos não, né? A Paula Gripa veio do Espírito Santo. Ela fez doutorado comigo lá em Botucatu e começou a ministrar aula aqui na faculdade. Né, e é uma pessoa super bacana, hoje ela é tesoureira do clube, né? Então, atualmente ela cuida ali do caixa do clube. Ela que faz as cobranças, ela que faz, né, as planilhas em relação aos custos, enfim, toda essa parte. Aí nós temos os conselheiros atuais, eu vou falar um por um aqui. Primeiro é o professor David Tiscão, que as más línguas falam que ele é irmão do Nilo Prata, do professor Nilo Prata, então o pessoal fala que ele é um irmão aí desgarrado aí do Nilo Prata, uma pessoa super Perfeito, bacana. Esteve conosco, né, professor, lá na Assembleia lá de Taubaté, né, nós fomos participar da Assembleia lá de Taubaté, foi super legal, né, fomos super bem recebidos ali. E já colocar para vocês que esse ano aqui, a Assembleia, né, se tudo der certo, se o coronavírus nos permitir, vai ser aqui em Jaú. Então a gente vai receber aí o pessoal aí na Assembleia Nacional, né? Vai ser um grande prazer aí receber todo mundo e como temos costume aqui em Jaú, nós gostamos de receber todos muito bem. Então, o professor Tiscão. Pode seguir, Renan. Deu um quartinho, O professor Ademir Testa também é conselheiro. O professor doutor Ademir Testa Júnior é o conselheiro também. Né? Ele também está conosco no Pato. O Ademir também é um parceiro, também delegado do Conselho de Educação Física, um amigão nosso aí da faculdade. O Evandro Correia, que também é professor, doutor lá da faculdade. Né? Inclusive ele e o Ademir que organizaram a parte científica do nosso congresso ano passado. Quem não participou perdeu aí um evento bacana, eu acho, né? Eu acho que foi bem interessante. Depois o Cleiton pode falar um pouquinho mais aí para nós. O Francisco,
A gente chama o Francisco de Shifu, ele é faixa preta de Kung Fu, né? Uma pessoa super bacana, também professor de educação física, profissional de educação física. O Virgílio Franceschi, que é uma pessoa querida do nosso clube, atualmente ele mora em São Paulo, né? Ele trabalha bastante com imprensa, inclusive ele fez as coberturas aí das Copas do Mundo de rugby. Se vocês quiserem saber de rugby, é só procurar o Virgílio, que ele vai saber a história inteira aí do rugby, e é um cara muito bacana, muito querido do nosso clube. O Thiago Sinês, que também é um conselheiro, faz parte das corridas aqui da nossa cidade, ele faz parte de um grupo de corrida que chama Corujas, que são parceiros nossos, das nossas atividades. Aqui no nosso clube a gente buscou parcerias, né? E uma dessas parcerias são os Corujas, né? Um grupo de corrida que se juntou ali, se uniu para fazer algumas atividades, inclusive atividades sociais, e a gente acaba participando, né, em parceria com eles em alguns eventos. Inclusive depois nós vamos comentar de um deles, que é chamado de Caminhada da Diversidade, né? Infelizmente esse ano nós não tivemos, no ano passado nós não tivemos, mas é um evento muito interessante, muito bacana, e depois aí eu posso deixar para todos a ideia de realizar nas cidades aí, né? Então o Thiago Sinês é um conselheiro nosso da corrida, então por isso ele tem nos ajudado bastante. O Thiago Penedo, que também é um amigo nosso, conselheiro, e ele também está terminando o doutorado dele na Unesp de Bauru, só para a gente colocar um pouquinho dessas características acadêmicas do nosso clube, né? O Thiago, ele é mestre e está concluindo o doutorado dele aí na Unesp de Bauru. Nós temos essa vertente aí interessante em relação à ciência. E já estou vendo que tem bastante gente entrando aqui no nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos, viu, pessoal? Se tiverem perguntas aí, quiserem questionar alguma coisa, estamos aqui à disposição. Legal? O Jonatas e o João Guilherme, que inclusive o João Guilherme é filho do Cleiton, né? O Jonatas e o João Guilherme fazem faculdade de educação física aqui. São dois meninos de ouro aí que nós temos, né? E eu, inclusive, eu acho que eles serão, né, o futuro do nosso clube, porque eles levam o nosso clube para as atividades, né? Levam para os torneios, enfim. Eles ajudam bastante na divulgação, né, do nosso clube. O professor Mussi, que é um apaixonado pelas brincadeiras, né? É uma pessoa extremamente atuante nesse mundo, nesse campo. Inclusive já deixo aí aberto aí a possibilidade de conversa com o professor Bramante na área do fazer, que é muito importante para todos nós. O Mussi tem muita experiência, né, no esporte, ele trabalha no SESI aqui de Jaú, uma pessoa muito bem experiente em relação a esportes, futsal, enfim, todas essas modalidades. O professor Leandro Garcia, que também é mestre, né, fez mestrado também na Unesp de Bauru, aqui próximo de Jaú nós temos Bauru, que fica a 40 quilômetros, e esse intercâmbio que nós temos com as cidades vizinhas é muito grande. Aí eu particularmente fui estudar em Botucatu, assim como a Paula, que é a nossa tesoureira, né, então a gente passeia bastante aqui pela região. O professor Leandro, ele atualmente está como membro do clube, né, então ele é um professor de educação física também, tem as suas atividades na escola, é uma pessoa super entendida do assunto, está dentro das artes marciais também, se me falha a memória, é faixa preta de Kung Fu. O Vitor Ferreira, né, que é um atleta de handball aqui da cidade, que acabou se identificando com o clube, acabou se identificando com os ideais, com as nossas ações, né, inclusive uma das primeiras ações que ele foi conosco, né, Cleiton? Foi lá em Torrinha, sim, lembra? O troféu lá de Torrinha, de esporte de Torrinha. E aí, né, também faz parte do nosso clube. Algumas pessoas se desligaram, né, por motivos particulares, mas uma delas é o Vitor Orselli, que é um para-atleta, que acabou mudando de cidade e acabou perdendo um pouquinho esse contato, mas é uma pessoa também muito querida. Pessoal, então esses são os membros do nosso clube, né? Sejam todos bem-vindos e se sintam em casa quando vocês estiverem em Jaú para poder participar de qualquer atividade do nosso clube, tá?
Bom, para a gente começar a nossa pauta aqui um tanto quanto mais efetiva e objetiva, né? Eu vou passar um pouquinho a palavra para o professor Cleiton, para ele falar um pouquinho do troféu de futsal que nós fizemos aqui na cidade, né? E aí ele vai dar um pouco mais de detalhes para todo mundo, porque a ideia partiu dele também. É ele que falou, poxa, precisamos fazer alguma coisa, alguma intervenção. Né? O Panathlon precisa fazer uma intervenção, trazer as crianças para a quadra, né? Levantar a nossa bandeira. E aí a gente fez esse troféu de futsal. Então, por favor, professor, fala um pouquinho para nós aí do troféu de futsal aqui que nós fizemos. Sim, vamos lá, né, Renan? O troféu Panato foi uma ideia, né? Iniciante, assim, quando eu fui lá na formação da diretoria do Panato, na Câmara Municipal, como você disse, a gente não conhecia o Panato ainda, e eu nem fazia parte do clube, né? E eu fui oferecer essa parceria para a gente fazer esse trabalho, essa intervenção com as categorias de base. E eu sugeri de nós fazermos um futsal sub-9 e sub-11. Convidamos equipes da região, de Itapuí, professor Eduardo, com o professor Luiz de Igaraçu e os professores de Jaú, né? Alguns professores aqui de Jaú, das escolinhas de Jaú. E fizemos um torneio início, para as crianças ficarem bem animadas. Fizemos uma abertura, como se fosse uma abertura dos Jogos Regionais, de uma Olimpíada, e foi muito incentivadora para as crianças e os pais que participaram, muitos pais participando, né? Principalmente categorias menores, né? A ideia é essa, é agregar, é mostrar que o esporte pode fazer um bem ao ser humano, trazer as pessoas para o lado bom da vida, né? E dando sequência, fizemos o torneio início, foi num sábado, um sábado todo a gente tomou aí das crianças, os professores, todo mundo envolvido, e demos sequência com o campeonato depois. Fomos Exatamente. Aí o nosso pessoal, né, do Panato fazendo arbitragem e fomos fazendo conforme a gente podia, fomos na luta e na garra aí, chegando uma grande final, conseguimos o ginásio do SESI, fizemos uma final bonita, com a presença do Paulo Castanhasse, jogador de futsal, hoje da Rússia. Joga Isso, parceiro nosso, o menino que eu vi crescer também, e foi muito emocionante, principalmente para os pais. Tem pai que até hoje cobra, porque a gente não fez o segundo ainda. Tá? Calma que sai, calma que vai sair. Eu explico que não é fácil, que é uma correria, né, professor? Mas estamos aí, estamos falando. Na verdade, esse troféu de futsal foi uma experiência legal para todos nós. Por quê? Sim. Porque a gente acabou passando por momentos ali durante o evento, né? Em que a gente se questiona sobre a importância do clube. O clube é extremamente importante para levantar a bandeira do fair play, né? A bandeira da disciplina, enfim, de todos esses valores que o esporte dá para as pessoas, né? Que oferece para as pessoas, e que precisa ser treinado, que precisa ser exposto, que precisa ser colocado dentro da sociedade. Inclusive, eu me lembro, né, que uma das coisas bem bacanas em relação ao evento, o pessoal está falando que você é o Thiago Leifert do Panathlon. Estão te chamando de Thiago Leifert. Vai apresentar o Big Brother The Voice Panathlon Jaú. Panathlon Clube Jaú. Vamos, Pedrinho. E o Pedrinho lembrou uma coisa interessante do nosso clube, viu, Cleiton? Que Sim. O nosso clube é o clube que tem a menor média de idade mundial. Então nós somos os jovenzinhos ali. Os mascotes. Né, Renan? Estamos gatinhando ainda, né? Aprendendo com eles. Exatamente. Nós somos os jovens ainda. E aí, dentro do troféu de futsal, teve um evento muito bacana ali, que eu sempre conto para todo mundo, né, com muito orgulho, porque na verdade esse era o objetivo do troféu, né? O troféu era trazer a prática, né, fornecer a prática dos objetivos que o clube, né, tem como bandeira. E um deles, né, o maior deles era o fair play. Então, além de você competir, né, muito mais que competir, seria importante no evento, né, que as crianças tivessem acesso umas às outras, né, que se divertissem, que os pais se divertissem, né, enfim. E aí, a gente fez um troféu, né, troféu Fair Play, lembra do troféu?
o troféu Fair Play era maior do que o troféu de campeão da equipe, né? Exatamente. Campeã. Exatamente. E aí você pode até me corrigir, mas quem recebeu o troféu Fair Play foi um menino, goleiro, de uma equipe de Itapuí aqui. Itapuí, é isso? De Igaraçu, do professor Luiz. Exatamente, de Igaraçu do Tietê, que é uma cidade aqui próxima da Barra Bonita, que é vizinho nosso aqui. E aí esse menino era goleiro da equipe. Inclusive, nesse jogo eu era o árbitro do jogo, né? Nós dois. E aí, nós dois éramos os árbitros do jogo. E aí esse menino tava no gol, né? O menino que tava no time oposto ali chutou, cruzado, né? Bateu, resvalou na luva do menino que tava no gol e foi pro escanteio. Eu fiquei um pouco aqui na dúvida, eu confesso que eu fiquei um tanto quanto na dúvida ali, né? Mas eu vi que a luva tinha mudado um pouco ali o seu formato, eu falei, foi escanteio. E apitei o escanteio. Lembra disso? Sim, com certeza. E aí, nessa experiência, muito sobre o tiro de canto, né, Renan? Deu uma travadinha, tô seguindo aqui. Acho que voltou, não, voltou, agora voltou. É que minha internet tá oscilando um pouco, eu tô do lado do roteador ainda, hein? Então, aí... Falando. Ah, sim. Eu tava dando sequência aí no assunto, mas pode ir, siga aí. Legal. Aí, eu dei o escanteio, né? E o técnico ficou, assim, de certa forma, transtornado porque eu tinha dado o escanteio, né? E eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida também. Eu acabei apontando o escanteio porque era o que eu tinha visualizado ali. E o menino que estava no gol, né, levantou a mão, professor, dá licença, pode dar o escanteio ali que realmente eu toquei na bola, né, o menino que estava no gol. E por ironia do destino, né, era uma semifinal, se eu não me engano, por ironia do destino, o menino que estava no gol e falou que era escanteio, tomou o gol depois do escanteio, né? Logo que cobraram o escanteio, ele tomou o gol, né? No final do jogo. E aí me marcou isso, porque no final das contas, né? Ele acabou apontando um lance ali que acabou levando o time dele à derrota. E aí, mas no final das contas ele foi, né? Ele foi honesto ali em apontar. E aí a gente acabou destinando esse troféu para esse menino, né, professor? Foi muito legal, sim. Bacana. Deixa eu já aproveitar e mandar um abraço pro Doni aqui. O Doni está conosco aqui. Então tem bastante gente aqui, o Doni, o Eloy, né, o Doni, o Eloy, tem um pessoal aqui, a gente vai... O Doni é presidente do Panaton de Salto de Pirapora, lá mais próximo ali do pessoal de Sorocaba. E aí também teve uma menina, né, que recebeu o troféu Fair Play naquele torneio, não foi? Se eu não me engano, é isso, né, professor? Isso, a Mariana. Inclusive ela era de uma equipe que eu tinha treinado já, e os pais que estavam tomando conta da equipe, que foi a única menina participante do torneio, né? Então, e ela jogou junto com todo mundo, né? Jogou junto com os meninos e era titular da equipe dela, né? O mais interessante foi isso ainda. Não, mas foi muito legal, sim. Conseguimos mostrar bem para todo mundo que participou que ia ser o fair play, né? O pessoal gostou muito, ficaram muito contentes, como eu disse, já cobrando para fazer outros aí. Mas essa atitude do menino de Igaraçu ficou marcada mesmo, né, Renan? Toda vez que a gente se encontra, a gente comenta sobre isso. De todos os troféus que a gente entregou fair play, esse foi um dos mais emocionantes, né? Exatamente. E aí nessa acentuada aí do troféu Fair Play, né? Aqui em Jaú nós temos um modelo, inclusive está aqui, ó, esse modelinho aqui, ó. Eu trouxe aqui para vocês verem. Esse troféu aqui, pessoal, é um troféu que a gente oferece, né, com o maior carinho para as pessoas que realmente são a bandeira do Fair Play aqui na nossa cidade ou na região, tá? Por incrível que pareça, nós participamos de eventos convidados, né, para outros eventos fora de Jaú. Somos já em Mineiros do Tietê, em Torrinha, né,
Recentemente eu tive em Igaraçu do Tietê, enfim. E aí a gente acaba tendo essas abordagens, né? E aí, esse é o troféu que a gente oferece para o pessoal. Esse troféu, ele é destinado a várias pessoas, né? Então a gente destina ele a várias pessoas, desde um corredor, né, experiente, né, desde uma atividade como foi a do Matheus lá no Caiçara, né, um cadeirante que participou de uma corrida de rua, né? Então são várias atividades, várias ações que nós fazemos, que nós acabamos introduzindo esse troféu como uma forma de estar presente nos eventos, né, e presentear, enaltecer um ato ali que mereça ser, né, enaltecido. Você uma história aí do troféu Fair Play aí, professor? Acho que tem uma deficiente visual, se não me engano, não foi? Em Dois Córregos. Isso. Só mandar um abraço para os amigos aqui, Renan. O amigo Marcos. Fica à vontade. Que ele é de Santa Maria da Serra, mas na realidade ele trabalha em Torrinha, né? Tá aí nos acompanhando também. Leandro, Paula Marchi e alguns outros amigos aí. Um abraço a todos. Solange está aí também. Solange, prazer te ver aqui, hein? Isso, beleza. Legal. O Pedrinho pediu para falar uma particularidade aqui da cidade, né? Deixa eu só situar vocês aqui, antes do Cleiton continuar aqui com o troféu Fair Play. Jaú fica a 300 quilômetros aproximadamente de São Paulo, capital. Nós estamos localizados no meio do estado. Se você pegar o mapa do estado e colocar, né, apontar para o meio do estado, Jaú está lá. Aqui é uma terra, a terra do calçado feminino, né? Então as mulheres que quiserem vir aqui, né, estão convidadas a comprar o seu calçado feminino, e os maridos irão fornecer ali os seus cartões de crédito para as mulheradas. Jaú atualmente tem em torno de 150 mil habitantes, mais ou menos, né? Se eu não me falha a memória, é em torno disso, 150, 160 mil habitantes. E a gente está muito próximo de Araraquara, de Bauru, Barra Bonita, né? Então, esse ciclo de cidades que tem em volta, próximos, temos muitas cidades aqui, né? Bocaina, por exemplo, Dois Córregos, Itapuí, que nós temos contato com o pessoal lá, né? Inclusive um professor de Itapuí esteve conosco aí em umas atividades que a gente fizemos na escola. Nós levamos uma palestra do Panaton para a escola, né? Uma escola que fica num bairro aqui, que é um bairro anexo aqui da cidade, um bairro muito importante para todos nós, né? Então o Jaú é uma cidade do interior, como vocês estão vendo nosso sotaque aqui, né? No meio do estado, produtora de calçado feminino, então todos estão convidados aí para participar da nossa assembleia, que será aqui, se Deus quiser, presencial, e a gente vai ver um pouquinho dessas particularidades. Pode seguir aí, professor. Pode falar aí do caso de Dois Córregos. Eu fui acompanhar a prova de Dois Córregos, né? A prova pedestre lá de corrida, e fiquei muito emocionado em ver uma atleta visual com sua guia, e eu fui perguntar para o pessoal da diretoria de esportes lá, né, de quem era ela. Aí me falaram que era a Letícia e tal, e eu falei que eu ia dar o troféu Fair Play para ela, entregar o troféu Fair Play para ela. Expliquei, o clube eles já conheciam, né, são parceiros nossos também, né, Dois Córregos, Rodolfo, Kiko, Maurício, o professor lá, e aí no término da prova, fizemos uma entrega para ela, muito emocionante, todo mundo ficou emocionado com a entrega do troféu para ela. E por ironia do destino, no nosso congresso, que tivemos aqui o ano passado, veio uma banda trocar para a gente, visual, todos são deficientes. A Letícia estava presente na banda também. Aí eu fui conversar com ela sobre ela. Nossa, ela não sabia como agradecer do troféu que ela tinha ganho na vida dela. Então isso eu acho que é uma parte muito emocionante do nosso trabalho, né? Da pregação do Fair Play, né? E o pessoal lá queria, de Dois Córregos, só resumindo, queria saber por que ela merecia ganhar o troféu Fair Play. Aí eu expliquei resumidamente para o pessoal de Dois Córregos lá compreenderam bem por que ela estava recebendo e ficaram muito felizes.
com a nossa atitude do nosso clube fazer isso. E atingir as cidades da região. Né? Que a nossa ideia é essa mesmo, é trabalhar, é pregar o fair play, né, Renan? Exatamente. Inclusive, me recordei aqui agora do nosso apoio que nós demos lá para a biblioteca do CID, né? Nós auxiliamos ali na confecção da placa, né? Que inclusive tem o nome do professor Fernão. O professor Fernão é um ícone aqui da cidade. O professor Fernão foi o inventor do polibol. Polibol, né, como eu falei na live que eu fiz com o Johnny, do Kimball, né? Kimball, que é um esporte lá que nasceu em Piracicaba. Aqui já nós temos o polibol. E o polibol foi desenvolvido pelo professor Fernão, né, Toledo de Castro, que hoje tem por volta dos 80 anos já. Nós fizemos essa homenagem para ele. Inclusive o logo lá nosso do Panaton está lá na biblioteca, né? E foi um incentivo muito legal, porque na biblioteca, que foi até idealizada pelo professor Leandro Garcia, nosso amigo Panaton, né? Existem livros de educação física ali, né? Então, é muito bacana saber que as crianças que vão frequentar ali, elas vão ter acesso a livros, por exemplo, de regras, né, de esportes, né, vão ter uma leitura, vão te voltar à cultura também. Então, inclusive o professor Leandro aceita doações de livros, aí quem tiver sobrando e quiser doar para colocar lá na biblioteca do CID tá convidado, ok? Eu me recordei agora dessa atividade, né? Então a gente tem feito várias coisas, né, professor? Boa lembrança, Renan. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre a corrida da diversidade, né, Renan? Exatamente, que inclusive é o tema aqui nosso próximo, né? Bom, vou só começar aqui, depois você conclui, tá? A corrida da diversidade, a caminhada da diversidade, aliás, né? Ela é uma atividade que foi elaborada principalmente pela nossa amiga Ivana, né? A Ivana Meloso. A Ivana, ela fazia parte do nosso clube, agora ela pediu desligamento por conta de problemas pessoais, enfim, motivos pessoais que aqui não vem ao caso. Mas, né, ela foi uma das idealizadoras, ou a idealizadora, né? Sim. Que teve duas versões, duas edições aqui na cidade. Então a corrida da diversidade, a caminhada da diversidade, ela convidava, né, os deficientes das instituições aqui da cidade para que eles pudessem fazer um exercício físico em conjunto, né? Então eles tinham essa ideia de realizar esse... Pode ir, Renan. Deu um cortinho, mas siga. Pode seguir. Então ela tinha essa ideia. Inclusive, né, o filho dela, da Ivana, é deficiente auditivo, né? Tem uma deficiência auditiva. E, inclusive, ele é atleta também, acho que ele era nadador, se eu não me engano, depois veio para a corrida, né? E logo que nós participamos da primeira vez, né, professor? Que foi Sim. ofertado lá os troféus, né? Quantos troféus foram confeccionados lá na... Você lembra? 60 troféus. Hein? Quantos foram? 60. 60 troféus. 60 Isso. troféus para o pessoal que participou, né? Então a caminhada foi curta, teve cadeirante, né? Teve os mais diversos tipos de pessoas, foi muito bacana, foi muito inclusiva, né? A caminhada. E o mais emocionante depois foi entregar esses troféus aí, né? Foi muito bacana participar disso, ver a alegria dessas pessoas que muitas vezes não têm a chance e a possibilidade de fazer um exercício físico, né? Então, isso é muito legal. Você quer acrescentar alguma coisa aí, professor, da caminhada da diversidade? Falando sobre a caminhada, né, professor? Na segunda edição, quando conversamos com a professora Ivana de ajudar a colaborar novamente, né? Ela me relatou um caso que, não preciso nem falar, o pessoal me conhece, né? Me emociono muito. E ela falou sobre um participante da corrida que dormiu durante 3 meses com o troféu com ele. A mãe tinha que brigar com ele para tirar o troféu da cama dele.
Tá? Então, é essas coisas que marcam a gente, né? Ela veio perguntar se tinha como a gente ajudar novamente. Sim, colaboramos. Nessa outra edição, na segunda edição, foi confeccionado 90 troféus. E no final não foi usado todos, mas confeccionamos 90. Infelizmente, esse ano 2020 ainda não pôde ter por causa do corona, né? Mas vamos aguardar aí, quem sabe que tem a terceira edição aí em 2021, né? Exatamente. O ano passado era para ter acontecido, né? Mas teve um problema aí financeiro, enfim, né? Não teve recurso para isso, né? Inclusive... Professor, Oi. Só corrigindo, não, ano passado teve, esse ano não teve, que ia ser no começo do ano, né? 2018 e 2019, as duas edições. Foi 2018, 2019? Então, mas teve uma edição aí que foi cancelada por conta que ela foi antecipada, né? Ia ser no começo do ano, que os outros anos foi no segundo semestre. Ah, sim, então tá ok. Então, mas a nossa ideia é auxiliá-los aí, né? Principalmente ofertando aí como... Porque o Cleiton tem uma empresa, né? E ele acaba, né, aproveitando um pouco das coisas que ele tem na empresa. Acho que isso é uma coisa que todo mundo acaba fazendo. O troféu tá ali que ele confeccionou. Eu também tenho uma... Esse foi de um outro evento, ó. Eu também tenho uma versão aqui dele aqui, né? É isso aí. E aí a gente acaba pegando as nossas atividades que a gente tem. Eu como professor na faculdade, né? Uma pessoa que conhece aí um pouco do pessoal aqui de Jaú, acabam auxiliando. E cada um faz a sua parte, né? Conforme cabe, conforme consegue fazer. Né? O Cleiton fez os troféus, né? O Ademir faz as suas palestras, né? O Tiscão participa das coisas, enfim, para não falar de todo mundo, né? Inclusive a gente ajudou o pessoal, né? O João, seu filho, enfim, cada um tem as suas atividades. O Mussi, recentemente aí, nós tivemos em contato com o Rotary Club aqui de Jaú, que tem um trabalho bem bacana dentro do esporte e que quer ser parceiro do Panaton de Jaú, né? Enfim, esses braços aí são muito grandes, né? Então, nós continuamos aí nessa linha, né? O Leandro colocou aqui o Festival do CID de futsal também, né? Que isso, foi feito. Foi o troféu que eu mostrei aqui, né, professor? Exatamente. Esse aqui, ó. Esse aí é o troféu de futsal do CID, né? Isso. Então, nós oferecemos para ele também. Então a gente tem feito aí bastante, né, atividades, ações. E aí, lógico que um dos mais expressivos que nós tivemos aqui até hoje, né, é o Congresso Científico, né? O Congresso foi algo, né, grandioso que nós fizemos, né? De certa forma fomos teimosos, né, Cleito? Por fazer. Muito. O desafio, guerreiros, o desafio é grande, todo mundo se doou, né? A equipe inteira se doou, de todas as formas, né? Mas a história do Congresso foi muito bacana. E depois eu vou comentar um pouco do legado do Congresso, que foi uma das perguntas do William, lá de Taubaté, que esteve conosco aqui no Congresso, né? Bom, primeiro, o Congresso foi, né, primeiro colocado pelo professor Bramante. O professor Bramante conversa comigo aí de Sorocaba, uma pessoa extremamente querida, o Bramante. O professor Bramante amiguíssimo nosso. Exatamente. Ele já tem a chave da cidade aqui, o Bramante. Quando quiser participar de qualquer coisa aqui, é só aparecer por aqui. E aí eu conversei com o Bramante me expôs, né, a ideia de realizar um evento, né, científico-cultural, e lá na Assembleia, lá em Taubaté, a gente expôs, né, para o pessoal lá, sobre o Congresso, né, e naquela Assembleia de Taubaté, foi nos dado a possibilidade de realizar a Assembleia aqui em Jaú nesse ano, né, e também o Congresso Científico-Cultural. E aí o Bramante conversando, né, trocando ideias sobre quais eram os assuntos pertinentes, né, o que a gente ia tratar num congresso, porque um congresso tem uma característica, né, específica, né, tem a apresentação de trabalhos, né, tem workshop, tem palestra,
né? Tem várias atividades, inclusive até um jantar nós fizemos, né? Com o maior prazer para receber os nossos amigos aí dos outros clubes, os participantes do congresso. Tava um pouquinho frio, né, professor? Mas eu acho que deu certo. No final deu certo, né? A gente não consegue prever essas coisas, né? A gente achou que teria ali um ambiente um pouco mais quente, mas enfim, deu certo, né? E aí o Bramante falou, a gente podia fazer algo relacionado ao jogo e ao esporte, né? Vamos lá, algo nesse sentido. E aí saiu o título o tema, né, do nosso congresso, que foi a práticas transformadoras do jogo ou esporte para a vida. Eu particularmente achei um tema desafiador, porque quando você estabelece práticas transformadoras, né, você está supondo e sugerindo que o esporte, né, e que o exercício físico, a atividade física, ela transforme realmente as pessoas, né, e apresentar, né, os temas relacionados a isso é de uma responsabilidade muito grande, né, principalmente dentro de uma faculdade de educação física, que é a nossa aqui de Jaú. Já pensando na intervenção, né, pensando já na execução desse trabalho, nós tivemos parceiros para isso, né? Então a gente não consegue fazer nada sozinho. E o CREF foi um dos parceiros, um dos parceiros importantes aí, que nos possibilitou realizar atividades, realizar as palestras, né? E a gente conseguiu fazer isso com o auxílio também do Conselho Regional, que, por intermédio do Pedrinho, né, nos auxiliou muito em relação a isso. Lógico que dentro dessas características do Congresso, nós tivemos apoio, por exemplo, da Secretaria de Educação da Prefeitura de Jaú, né, que nos deu a possibilidade de convocar, né, os professores da rede para poderem participar do congresso. Então, não adianta nada você fazer um congresso, né, e não ter público para ele. E aí a gente entrou com essa parceria tanto com a Secretaria Municipal, né, também com a Secretaria Estadual, né, com a Diretoria Estadual de Ensino aqui. E os dois foram super receptivos e nós conseguimos aí, né, reunir pelo menos 70 profissionais de educação física para poder participar do congresso de forma gratuita, né. Nosso congresso teve essa característica, foi um congresso gratuito, né, então o pessoal pôde participar sem problema algum. A única forma de pagamento era quando você tinha que apresentar algum trabalho, seja ele oral ou escrito, né, aí os gastos feitos para isso foram destinados, né, para a confecção de faixas, enfim, né. E também a Faculdade de Educação Física e as Faculdades Integradas de Jaú, que foram parceiras, cederam o espaço, né, então o anfiteatro que todo mundo participou lá, né, climatizado, gostoso. Então essas parcerias são fundamentais para um evento dessa magnitude, que para nós foi um grande desafio, mas que no fim das contas, né, foi um enorme prazer, porque nós conseguimos aí fazer um evento, eu acredito que muito legal. Se alguém tiver alguma opinião aí, pode colocar aqui no comentário, né, mas eu acho que foi a contento, né, professor? O que você acha aí do nosso congresso? Não, nosso congresso foi bem aceito, né, Renan? Você falou aí das parcerias na secretaria, inclusive a Secretaria da Educação da nossa cidade também nos apoiou, né? A secretária teve presente em todo momento, vereadores da cidade, presente na nossa abertura, e só falar da homenagem que nós fizemos para a equipe de basquete, né? Exatamente. Que alguns anos atrás teve uma ascensão muito boa aqui na cidade, então nós tivemos a ideia de fazer uma homenagem para eles também. Aproveitando do congresso, a gente já fez uma homenagem para eles também. Exatamente, que eu acho que é uma das poucas homenagens que eles fizeram, né, durante esse caminho aí, né? Com certeza. E aí ficaram todo mundo emocionado, né? Muito emocionado. Essa é uma parte muito bacana das nossas intervenções, né? Às vezes as pessoas se sentem um pouco desprivilegiadas ou desprestigiadas, né, pelo que elas fizeram no esporte, né, pelas suas histórias, e aí a gente vem, né, o clube nosso vem
e acaba enaltecendo, né? Então, a gente consegue, né, emocionar as pessoas, os familiares, enfim. E aí o nosso congresso também teve apresentações de trabalhos. E esse congresso em particular, né, em específico, esse primeiro, teve uma característica muito bacana, que foi a apresentação dos trabalhos dos professores da rede estadual e municipal. Então, os professores puderam apresentar, né, no congresso um pouco das suas práticas, das suas vivências do dia a dia, né, em um congresso. E mais do que isso, poderiam levar para o congresso, né, os seus alunos. Então, os alunos poderiam participar da exposição desse trabalho, né, inclusive com nome nas apresentações, né, com nome nos trabalhos, que é uma forma de você incentivar os alunos do ensino médio, fundamental, a observarem o esporte, né, a observarem a ciência, a terem acesso a esse tipo de de evento, né, de congresso, que é uma coisa que parece um pouco distante desse pessoal, né, e que na verdade não tem que ser distante, tem que ser dentro da rotina. E aí essas apresentações, elas foram feitas de forma oral, então teve apresentação nas salas, né, inclusive o pessoal dos Panathons, clubes aqui que estiveram conosco, acabaram sendo, né, avaliadores dos trabalhos. Foi muito legal, porque no fim das contas a gente tem uma visão, né, ampla em relação aos trabalhos, ampla em relação ao esporte, e isso é muito legal. E também tivemos apresentação por banner, né, os banners aí que foram apresentados durante o evento. Foi muito legal. Também tivemos workshop sobre o polibol, né? Então o professor Fernão esteve conosco, ele mostrou um pouco do polibol. É uma particularidade bacana do polibol, que inclusive eu ia até comentar na live com o Johnny, mas me passou depois, eu acabei não comentando, é que o polibol possui um cartão, que é um cartão branco, né? O cartão branco no polibol, pessoal, ele é mostrado pelo árbitro toda vez que acontece algum evento, algum momento, alguma jogada, né, alguma demonstração de fair play. Então, né, por exemplo, se a gente estivesse lá no jogo com o menino lá, com o goleiro, né, e ele tivesse tido aquela atitude dele de falar que tinha sido escanteio, eu teria que tirar o meu cartão branco, mostrar o cartão branco para ele, né, e todo mundo para o jogo e todos os jogadores aplaudem. Olha que interessante, né? Então, ao invés de você só punir, né, o cartão amarelo, vermelho, azul, né, você está enaltecendo uma atitude dentro do jogo, dentro do esporte, que prega, né, que mostra o fair play e enaltece isso diante de todo mundo. Né, essa é uma das regras aí, uma das possibilidades dentro do polibol. Uma coisa que chama muita atenção do polibol, né, só falando do congresso, inclusive a gente teve essa vivência lá, é que antes e depois do início da partida, né, o polibol envolve vários esportes, então o basquete, o handball, o voleibol, né, a queimada, e aí também tem o judô. Aí você vai me perguntar, poxa, mas como que o judô faz parte de um jogo de quadra, né? Na verdade, o judô entra, né, no cumprimento, na disciplina de se cumprimentar, né, o time adversário, em ter a disciplina de se ter um alinhamento, tanto no início quanto no fim do jogo. Então, às vezes, as equipes entram perfiladas, né, e elas se posicionam uma em frente à outra, e aí eles cumprimentam como o cumprimento clássico do judô, né, uma forma de disciplina. Inclusive, o Leandro me lembrou uma coisa interessante aqui, né? O Leandro desenvolveu um projeto chamado Cartão Branco, né, que ganhou um prêmio em Jaú, que é chamado Prêmio Terésio, né? Esse projeto Cartão Branco é um projeto sobre o fair play, que foi desenvolvido em cima desse cartão branco que é dado, né, que é mostrado pelo árbitro no polibol. E aí a gente teve essa vivência lá no nosso congresso também. Né, o Pedrinho colocou também do minobol também, né, então
O professor Douglas esteve conosco lá, né, para falar do Minobol. Ele fez uma exposição oral. Infelizmente não tivemos, né, o tempo, até porque o pessoal do Flagball lá acabou estendendo um pouquinho a apresentação deles. Até peço desculpas novamente, professor Douglas, por isso. Né, e o Minobol também fez parte ali das nossas atividades do Congresso. Não vai dar a oportunidade para ele vir apresentar, né, Renan? Com certeza, já está mais do que convidado já, né? Isso... Estamos bem claro isso para ele, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Eu acho que a gente tem mais uns 10 minutos, professor. Se cair aí, mas tem bastante coisa para falar aqui ainda. A gente teve no evento do Congresso, né, da parceria que a gente fez com o CREF, a medalha de honra, né, do profissional de educação física, que foi feito no sábado de manhã. Então teve a participação dos vereadores da cidade, que foram lá prestigiar os seus profissionais, né, enfim, os profissionais de educação física. Teve danças, inclusive uma das danças apresentadas, né, já que a gente tem um congresso científico-cultural, né, nada mais justo do que a dança, né, professor? É uma das danças que foram apresentadas, foi a dança, uma dança italiana, né, em homenagem aos nossos amigos lá da Itália, que foi muito interessante, né? Foi feito pelo pessoal de Brotas, que aceitou, né, de pronto aí participar das nossas atividades do Congresso. E lógico que a gente não pode deixar de falar aqui do nosso jantar com a banda que era feita unicamente de deficientes visuais, né? Então a banda que tocou no jantar foi uma banda só constituída ali de deficientes visuais. Foi muito legal também. O pessoal toca lá violão, guitarra, né, bateria, enfim, né, e aí teve todas essas atividades dentro do nosso congresso. E aí já respondendo um pouco do que o William perguntou, qual foi o legado, né, que foi deixado pelo nosso clube, aliás, pelo Congresso, é que a gente tem a ideia, né, e deseja realizar outras edições e aprimorar um pouco mais, né, todas essas experiências que nós passamos. Inclusive, quem não participou, tem disponível no Facebook, né, nós filmamos aí ao vivo, está lá registrado, é só procurar a página lá, né, que vai ser apresentado, né, toda a programação do congresso que nós gravamos lá, tá lá. Então, primeiro Congresso Científico Cultural do Panathon Brasil. É só dar uma olhadinha lá no Facebook, que a página lá tem todo o evento lá registrado, né? Olha lá, o professor Públio fez uma observação interessante aqui. No Japão, os ginastas cumprimentam... Opa, deixa eu voltar aqui que apagou. Os ginastas cumprimentam os aparelhos e pedem ajuda que eles dão nos treinamentos, né? É uma atitude bem bacana essa. Eu vejo uma atitude bem bacana, né? Você reverenciar o aparelho, o ambiente, né? Porque eu acredito que o ritual que o esporte provoca, ele é importante, ele é interessante, né? Cria disciplina, enfim, dá todas essas possibilidades aí para que a gente possa ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, né? E evoluir em relação a isso. Pessoal, só lembrando aí, o Pedrinho até colocou aqui, eu já estou para soltar aí, provavelmente hoje à noite eu já consigo enviar para todo mundo, e direcionar para o Pedrinho, a arte, né, da quarta-feira. Então, a quarta-feira, teremos Esta é a Minha Vida, né, às 9h30 da noite, às 21h30, com o nosso querido Paraná, ex-atleta de São Bento, de São Paulo, né, da seleção brasileira da Copa de 66. Então, quarta-feira aí, coloca a pipoca aí do lado, né? Deixa o chazinho aí do lado para a gente acompanhar as histórias do Paraná, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Pessoal, professor, quer acrescentar alguma coisa do Congresso? Alguma vivência, alguma coisa interessante que tenha se passado lá? Renan, acho que do Congresso você resumiu bem, né? Do que aconteceu lá, né? Foi bem legal as vivências, com as apresentações das oficinas, né? O pessoal aprendeu bem, os professores da rede agradeceram muito sobre essa vivência,
que eles têm uma particularidade muito difícil de trabalhar com isso, né? O professor de educação física é sempre falado rola bola, né? Eles ficaram muito contentes com essa oportunidade de apresentar o trabalho deles no congresso, mostrando para o público que o professor de educação física é muito mais do que além o rola bola, né? Com certeza. Né? Então isso eu acho que ficou muito marcado, cara. Eu mesmo avaliei alguns trabalhos lá de professores que praticamente quase foram meus professores, e um trabalho muito interessante que todos fazem, né? Mas fica escondido na escola, como nós sabemos que fica escondido, né? E no congresso conseguimos mostrar isso para todos, né? E só lembrando, Renan, do nosso trabalho que nós estamos tentando montar o museu do esporte em Jaú também, né? Ah, sim, eu ia comentar sobre os projetos nossos aqui, né? Isso. Então, um dos nossos projetos... Limite, né? O horário. Exatamente. Um dos nossos projetos é montar um museu do esporte aqui, inclusive as tratativas para isso já foram feitas, né? Nós precisamos alinhar agora exatamente o local, né? Como vai ser, enfim... Mas já está praticamente aí já desenvolvido o projeto do Museu do Esporte aqui. Né? E outra coisa importante que nós viemos conversando aí, né, é o nosso marco, né, do Panathon, tá o nosso monumento ali do Panathon, né, que até o professor Cleiton já me cobrou e já falou, poxa, a gente precisa fazer, e realmente nós precisamos fazer, né. O Bosque da Fama, que é um projeto aí, né, de sucesso no Panathon, o que eu tenho conhecimento, vocês podem até me corrigir, o Panathon São Paulo tem feito isso com maestria, né, Sorocaba, enfim, e aí a gente precisava implementar aqui também, né, e aí a gente está nesse sentido também de trazer o Bosque da Fama. Pontualmente, o troféu Fair Play, a gente já vem, né, desenvolvendo esse projeto. Então, mensalmente, aí nós temos 4 troféus que são fabricados aí para que possam ser direcionados às pessoas que realmente levantam essa bandeira. Nós estamos debatendo a produção de um evento, né, que é a Festa do Esporte, que vai ali entregar, né, ou homenagear os atletas, os técnicos, né, as pessoas que fazem do esporte realmente essa intervenção fundamental. Então nós estamos desenvolvendo isso ainda. O problema é que a gente teve esse negócio do coronavírus, né, e aí acabou nos distanciando um pouco. Então essas atividades elas ficam um pouco, né, mais nos nossos debates virtuais aqui, né? Olha lá, o Pedrinho já colocou, o Bosque da Fama tem São Paulo, Sorocaba, Recife e Votorantim. Então, próximo aí, Pedrinho, nós queremos colocar Jaú nesse hall aí de cidades aí, de Panathlons, que fazem esse tipo de trabalho, que é um trabalho fantástico, né? Professor, acho que é isso. Vamos lá. Eu acho que ele vai cair aí. Se você quiser colocar mais alguma atividade aí, mais alguma coisa legal que tenha ficado para trás. Eu creio que foi bem esclarecido aí nossas ações, nossos trabalhos aí sobre o Panathon, né? Espero que o público tenha gostado da nossa apresentação, que tiramos dúvida de algumas pessoas, né? Tem pessoa mandando no particular aqui para mim, dúvida que eles tinham, que foi esclarecida aqui por nós, e é muito interessante, né? Vamos seguir nosso caminho aí, tentando promover cada vez mais o esporte, né? Exatamente. Um abraço a todos, agradeço a presença de todos aí. Legal. Pessoal, só para colocar para vocês aqui, né? Nós temos um clube que é um clube de ações, né? Então, eu particularmente eu caracterizo o Clube de Jaú como um clube que realiza as coisas, né? Realiza o troféu, realiza o congresso, né? Vai até lá no evento que está acontecendo para levar o troféu Fair Play, né? Participa das atividades que a gente tem na região, né? Seja uma abertura de jogos, seja num bate-papo aí
ou numa interação aí com o pessoal da Secretaria de Esportes ou da Diretoria de Esportes da região. Enfim, eu considero o clube de Jaú um clube de intervenções, né? Então,